Paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 6 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo, os reis e profetas do Reino do Norte. O primeiro ponto que nós temos que nos ater em relação ao Reino do Norte é a rotatividade de líderes. Aqui, meus irmãos, nós temos 209 anos de existência do Reino do Norte, ou Reino de Israel, 9 dinastias e 19 reis, ou seja, houve muitos reis em Israel, uma rotatividade que ela se dava tanto de reinados curtos como de reinados longos, mas houve muita rotatividade. Isso trazia para o povo uma inconstância, uma insegurança. Então, não havia uma liderança sólida com relação a tempo e também com relação a uma condução diante dos preceitos de Yahvé, né? Ou seja, dentro da aliança a qual o Senhor havia estabelecido. Aqui nós temos que nos atentar que reis e profetas eram ungidos. Esses ungidos, ou seja, pessoas separadas, destinadas a trabalhar dentro de uma perspectiva. E quais são essas perspectivas? Tanto uma perspectiva política, no caso do rei, como uma perspectiva religiosa, no caso do profeta. Tá? Havia também o sacerdote, mas aqui na lição está sendo trabalhado mais especificamente os reis e os profetas, tá? Que eles possuem um protagonismo maior dentro desse período, tá? Da história de Israel. Então nós temos aqui dentro dos profetas que eram ungidos, nós temos os profetas estatais. Aqui eram profetas que ficavam ali em torno do rei, ou seja, eles eram sustentados pelo rei, eles tinham todo um trabalho de ficar em volta do rei. De que forma? Tanto em conselhos como também em bajulação, tá? Os reis que atuaram no norte, eram reis que tinham profetas estatais, e muitos profetas, mas eles faziam o quê? Bajulavam, sempre falavam palavras de triunfalismo, mas nunca falava aquilo que o Senhor mandava, porque o Senhor não os mandava falar, porque eram pessoas que viviam às custas da religião e estavam muito bem estabelecidos, né, financeiramente, né, economicamente. Para eles era muito favorável ficar ali bajulando os reis. Então eles nunca iam dizer palavras contrárias ou palavras que não fossem palatáveis ao ouvido, né, do rei ou até mesmo do povo. Tá? Mas havia também os profetas individuais. Esses profetas não viviam às custas do reino, ou seja, do governo. Esses profetas eram pessoas comuns que tinham em um dado momento um chamado de Deus. Nós temos aí, por exemplo, Amós, né, que era boiadeiro, né, e nós vamos falar um pouco mais sobre ele à frente. Então nós temos profetas individuais, profetas que eram chamados verdadeiramente por Deus. Amém? E os reis eram ungidos, mas não seguia os preceitos do Senhor. Os reis que atuavam ou atuaram no reino do norte foram reis que não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Todos eles foram péssimos reis, péssimos servos do Deus Altíssimo, ou não foram servos, né? Muito pelo contrário, adoraram a deuses estranhos, e isso é muito triste na história do povo de Israel. O tópico 1 diz o seguinte: a vida moral dos reis de Israel. Bom, a primeira questão é a influência da política na religião. Com a ruptura do Reino do Norte e Reino do Sul, nós temos um dado político, ou seja, rompeu geograficamente, né, territorialmente, ficou o Reino do Norte, o Reino do Sul, e, consequentemente, houve um rei em Judá e um rei em Israel. Porém, essa influência política ela chegou até a religião, ok? E aí, dentro da religião, nós temos, no primeiro momento, no seu primeiro rei, que foi o rei Jeroboão, o primeiro rei de Israel, ele assumiu a política, né, o governo, mas ele ficou com medo de quê? Do povo com relação à religião e cultuar ao Deus Yahvé, lá em Jerusalém, que estava no Reino do Sul. Com medo de perder, né, o povo,
ele pega e institui um sincretismo religioso, uma mistura de religião. Ele traz do Egito uma forma religiosa pagã, politeísta, e aí ele mistura isso ao culto a Yahvé. Então ficou um sincretismo, isso nós vamos ver mais à frente, tá? E esse sincretismo foi proposital, tá? Ele faz isso para evitar que o povo tenha contato com o reino do sul, o reino de Judá, e assim o povo possa ser fortalecido ali dentro na religião e, consequentemente, politicamente, né? E o rejeitar. Então ele institui esse sincretismo, a idolatria, né? De forma a segurar o povo ali em Israel, tá? O tópico 1.1 diz o seguinte: um reino sem referencial. Bom, a sociedade ela era um reflexo dos líderes e ela ainda é nos dias de hoje. A sociedade ela é um reflexo daqueles que estão liderando, ok? Então nós temos aqui, ó, de Jeroboão a Oséias. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel e Oséias foi o último. De Jeroboão até Oséias, nenhum deles refletiu o que é correto, o que é certo, o que é honesto diante do povo e muito menos diante de Deus, né? Houve uma maldição do pecado sequenciado. Aqui eu não estou falando de maldição hereditária, eu estou falando aqui de maldição do pecado sequenciado. Por quê? Porque se você observar em 2 Reis 3, do verso 1 ao 3, durante 149 anos, ou seja, do primeiro rei de Jeroboão até aqui, ó, o rei Jorão, 149 anos. E aí o texto lá em 2 Reis 3, 1 ao 3 diz o seguinte: andou nos pecados de Jeroboão, ou seja, Jorão estava reinando 149 anos depois de Jeroboão. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo? Ó, eles continuaram a pecar de pai para filho e foram nessa sequência, esse sequencial de idolatria, esse sequencial de desordem política, social, religiosa, era constantemente trabalhado dentro ali de Israel. Então houve um sequenciamento, uma sequência de pecados que eles replicavam. O pai pecava e o filho pecava mais do que o pai, e assim eles iam, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é uma acusação que a Bíblia Sagrada traz constantemente aos reis de Israel. Então, só para a gente observar, 149 anos se passaram de Jeroboão até Jorão, que era filho de Acabe. E mesmo assim a Bíblia diz que andou nos pecados de Jeroboão. Que pecado? Idolatria, o misticismo, o sincretismo, tudo isso estava patente na vida dos reis de Israel. 1.2 diz o seguinte: o sincretismo religioso. O que é sincretismo? E aí eu trago uma definição que o sincretismo é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com a reinterpretação de seus elementos. Aqui é muito sério, meus irmãos, porque Jeroboão teve contato com a religião egípcia e ele traz essa religião, né, na questão do politeísmo, para o meio do povo de Israel. Essa mistura deixou o povo confuso, a ponto de um momento, em dado momento, o povo servia tanto a Yahvé, ou seja, cultuava a Yahvé e cultuava a Baal. Eles não tinham uma vida íntegra de forma a servir a um único Deus, mas serviam a dois senhores ou a vários senhores, e para eles estava tudo bem. E essa situação ela fica mais preocupante com a chegada de Jezabel. Jezabel casa-se com Acabe e ela quer instituir ali a sua religião, ou seja, a religião de culto a Baal. E aí, primeiro ponto, Acabe autoriza, né, a construção de um templo a Baal em Israel. Também ela traz profetas de Baal e profetas de Azerá. Esses profetas viviam às custas do governo, são profetas estatais, viviam às custas do governo. Então nós temos profetas estatais tanto no
no paganismo, como também os profetas de Israel, tá? E aqui ela traz, sabe, profetas de Baal, profetas de Azerá, para atuar em Israel. E qual era o papel deles? O papel deles era tanto de servir a Baal e os Balaíns, mas também de trazer, e reger o povo a essa idolatria. Então era muito sério. Isso foi tão sério que tomou conta de Israel a ponto do povo não largar, achar que isso é normal, achar que estava tudo certo. Então serviam a Yahvé e serviam a Baal. Muito sério isso. Outro ponto importante é que o Deus patrono, no período ali de Jezabel e Acabe, né, não era mais Yahvé. O Deus patrono se tornou Baal, ou seja, o principal Deus, o Deus daquela nação, né? Hoje se diz padroeiro, né? Mas naquela época o Deus patrono se tornou Baal. E Baal era o Deus dos pagãos que envolvia o quê? Envolvia o Deus da fertilidade, o Deus do céu que mandava chuva, e conjuntamente com Azerá, que era a deusa da terra, esses faziam com que prosperasse as nações. Inclusive, dentro dessa mitologia, né, cananeia, nessa mitologia ali do Oriente Médio, durante esse período, eles acreditavam que quando Baal e Azerá tinham relação sexual, era o momento da chuva. E para isso, o que eles faziam? Eles faziam festas nos altos dos montes, né? As mulheres se vestiam de homem, os homens de mulheres, e eles tinham relações sexuais ali. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que quando eles estavam fazendo a relação sexual, as orgias sexuais, Baal olhava de lá, e logo ele ficava excitado, e ao ficar excitado ele procurava zerar, e aí eles tinham uma relação sexual. Durante a relação sexual, há o expelir de sêmen, que seria a chuva, e essa chuva que descia, caía sobre a terra, e quando caía sobre a terra, né, fecundava, e ali havia sementes, e ali nascia a planta, as plantações, né, e davam frutos, e isso era um sinal de prosperidade. Então estava ligado à fertilidade, tá? Então esse é um ponto muito sério. Então a oficialização de Baal por Acabe, né? Ou seja, Baal se torna o Deus oficial de Israel, não é mais Yahvé. Período triste de Israel. O ponto 2 diz o seguinte: conhecendo o reino do norte, ou seja, Israel. Primeiro ponto, meus irmãos, nós temos uma inauguração de um período importantíssimo, que é o profetismo. Isso a gente estuda em história do Antigo Testamento, e o profetismo, ele surge não com os profetas estatais, ou seja, aqueles profetas que estão ali com o governo, mas ele surge justamente com homens desconhecidos, homens comuns, e esse profetismo, ou seja, o movimento dos profetas, eles surgem de uma maneira a trazer um alerta para o povo. O teor da mensagem dos profetas era uma mensagem para que o povo se voltasse a uma religião santa, ou seja, a uma vida de santidade, longe da apostasia, e de um culto verdadeiramente que adorasse a Yahvé. Também a degradação social, esses profetas também denunciavam o que estava acontecendo na sociedade, a questão da moralidade, a questão das injustiças sociais, ou seja, esses profetas denunciavam o pecado, denunciavam as mazelas sociais, e quando eles denunciavam, eles traziam uma mensagem tanto aos líderes, ou seja, aos reis, como também ao povo. Mas esses profetas, eles foram sempre vistos ou mal vistos tanto pelos líderes como pelo povo. Então uma coisa muito séria acontecia durante esse período. O tópico 2.1 diz o seguinte: Elias e Eliseu. Bom, esses dois profetas estão dentro do profetismo, ou seja, dentro desse movimento que surge, né, que o Senhor levanta esses homens para atuar, para alertar como atalaias no meio do povo de Israel. E aqui nós temos, primeiramente, onde está registrado
a vida de Elias, do profeta Elias? Nós vamos encontrar do 1 Reis, do capítulo 17, do verso 19, 21, até o 2 Reis 1, 2, tá? O nome de Elias significa Yahvé é Deus, e isso aqui é importante você atentar. Por quê? Porque para o povo, Baal era Deus. Mas Deus levanta um homem que tem um nome que significa Yahvé é Deus. A sua glória ele não dará a Baal. Yahvé é Deus sobre Baal. Yahvé é Deus sobre Israel. Yahvé é o Deus criador de todas as coisas. Ele não dará a sua glória a ninguém. Então ele levanta um homem que tem um nome forte, sabe? Um nome que arremete ao Deus Todo-Poderoso. Elias, provavelmente, ele vem da escola de profetas, tá? Aquela escola instituída por Samuel, que vigorou por muitos anos. Então, provavelmente, alguns teólogos dizem que Elias veio dessa escola, tá bom? E aí tem o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, seu nome significa Deus é salvação. E olha que interessante, Deus é salvação. Durante a atuação de Eliseu, começou a haver algumas mudanças. Jezabel é morta, acontecem inúmeras coisas que vai trazer o que? Uma mudança para Israel, e uma mudança positiva, tá? Eliseu é registrado, os registros para nós encontrarmos sobre Eliseu no livro dos reis, se encontra em 1 Reis 19 e vai até ali, 2 Reis 2:9, tá bom? E aqui nós temos que esses profetas eram profetas não somente de palavras, mas de mensagem, mas eles também eram profetas que atuavam no campo dos milagres. E aqui nós temos uma informação interessante. Elias ele atuou em 7 milagres, mediante o poder de Deus. 7 milagres. Mas Eliseu operou 14 milagres no poder de Deus. Isso vem muito a calhar, porque qual foi a condição que Eliseu pediu para Elias? Que ele tivesse porção dobrada. Ou seja, 7 milagres de Elias e a porção dobrada, o dobro, 14 milagres de Eliseu. Isso é muito importante. Outro fato importante com Eliseu é que o profeta Eliseu ele ungiu 2 reis. Um rei em Israel, que foi Jeú, tá? E outro rei, Azael, que foi o rei da Síria, ou seja, um rei estrangeiro. Nós temos um profeta que ungiu um rei estrangeiro e nós temos um profeta que ungiu a Jeú. Inclusive, Jeú foi o responsável por fazer uma devassa na casa de Acabe, tá? E inclusive com a morte ali de Jezabel. Então, muito importante, porque Jeú já tinha sido ordenado pelo Senhor mediante Elias, tá? Que ele seria rei, que ele seria levantado como ungido como rei, tá? E aí quem vai ungir? Eliseu, mais à frente vai ungir Jeú como rei, amém? O tópico 2.2 diz o seguinte, profeta Amós. O profeta Amós é um profeta importantíssimo, e algumas informações a respeito dele é o seguinte, ele residia em Judá, na cidade de Tecoa, mas ele atuava em Israel, ou seja, ele morava no Reino do Sul, mas a atuação profética dele foi no Reino do Norte. Ele era criador de gado, ok? E ele também cultivava sicômoros. O que é isso? Isso aqui é uma figueira, de menor qualidade, ela tinha raízes muito profundas, tá? Então ela produzia ali um figo de segunda qualidade, vamos colocar assim, tá? E ele era cultivador de sicômoros. O significado do nome de Amós é sustentado ou aquele que suporta o jugo, tá? O período de prosperidade de Israel foi um período a qual Amós foi levantado, ou seja, havia muita prosperidade. Mas essa prosperidade, ela trouxe o seguinte, injustiça social, que foi uma das coisas que Amós denunciou, tá? Também Amós denunciou o culto sincrético, ou seja, a idolatria que havia, não tinha mais o culto que enaltecia o Deus da aliança, tá? Então, nós temos essa atuação do profeta Amós. E o profeta Amós, ele depois foi expulso de Israel, porque sua mensagem ela não era palatável ao ouvido do povo e nem das lideranças de Israel. E ele volta
para sua cidade, e aí acaba-se o relato em relação ao profeta Amós, tá? Então essas são as informações em relação ao profeta Amós. O tópico 3 diz o seguinte, a mensagem profética. Amós 3, 7, 8 tem uma palavra que eu gosto muito, que é o seguinte, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aí, no 8, ele faz o seguinte, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Não tem como, se o Senhor resolver falar, ele vai levantar profetas e profetisas para falar ao povo. Nosso Deus não fica em silêncio, ele vai usar os seus servos, amém? E isso nós vamos ver agora aqui no tópico 3.1, o seguinte, ó, uma mensagem de confronto e arrependimento. Esses profetas eram vistos como perturbadores de Israel, é tanto que essa é uma acusação que Acabe faz a Elias quando eles se encontram, e aí ele fala, és tu perturbador de Israel? E aí Elias refuta e fala assim, eu perturbador? Tu que perturbas o povo com a tua idolatria, com a tua má gestão. Então, esses profetas, eles perturbavam o povo, ou seja, incomodavam. Por que incomodava? Porque era como sal na ferida. Eles mexia, movimentava, enquanto o povo estava numa situação confortável e não fazendo caso de ser fiel, de obediente a Yahvé, o povo simplesmente não gostava quando se levantava alguém para falar. Então esses eram vistos como perturbadores de Israel. Também esses profetas eram arautos do arrependimento. A sua mensagem continha em suas conclusões o arrependimento do povo. Ou seja, eles não falavam por falar, mas eles falavam como uma forma de trazer os homens a uma clareza e levar eles ao arrependimento. Então, esse era o papel dos profetas. Eles eram defensores da causa divina, ou seja, eles eram defensores do culto verdadeiramente, de uma vida íntegra diante do Senhor, de uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, esses homens eram defensores, apologetas da causa divina. Eles eram mal interpretados, sempre foram, tá? Os profetas de Deus sempre foram e são, tá? Mal interpretados, santarrões, querem mandar, querem tomar posição, tudo isso é colocado na conta de quem se levanta para falar a respeito do pecado e trazer o povo a um esclarecimento que devem voltar ao Senhor e ter o arrependimento. Eram odiados, muitos foram mortos, e essa inclusive é uma das acusações que o Senhor faz a Jerusalém, que mata os profetas, que não tem nenhum apreço pelos profetas, e muitos foram mortos verdadeiramente, né? Eram detentores de autoridade. A autoridade desses profetas era tanto em palavras, como em poderes sobrenaturais, ou seja, eles tinham visões, eles operavam sinais e maravilhas, ou seja, tinha atuação na natureza. Não vai chover, sobre a minha palavra não vai chover, foi o que o profeta Elias falou, e não choveu durante 3 anos, ou seja, nós temos uma atuação de milagres, homens íntegros, fiéis de palavra, mas também com grande intimidade e poder de Deus para atuar na natureza. Isso, meus irmãos, é muito importante. E aqui o último tópico, 3.2, né? Amós profetiza contra as injustiças sociais. O profeta Amós, ele traz o teor da sua mensagem, o teor da sua missão, da sua atuação, vem exatamente nisso. Ele vinha falando contra a idolatria, ele vinha falando sobre as desigualdades econômicas e sociais, ou seja, havia uma prosperidade em Israel. Muita prosperidade, só que essa prosperidade ela não chegou a todos os moradores ou habitantes de Israel. Essa prosperidade ficou na mão de poucos e o povo sofria, ou seja, o pobre era oprimido, o pobre vivia sob opressão. E o profeta Amós denunciava exatamente isso. Havia uma imoralidade judicial, ou seja, a justiça era corrupta, algo que dá para ver nos dias de hoje, né? Corrupção, né, no judiciário, a desigualdade social, né? Muitos sem nada e poucos com muito, então um problema muito sério. Havia também uma interpretação equivocada do povo quanto à aprovação de Deus, ou seja, esse povo achava assim, ó,
Não, nós estamos prósperos. Está prosperando, então Deus está conosco. Então está tudo bem. E não necessariamente quando há prosperidade, quando as pessoas estão indo bem, quando as pessoas estão tendo muitos recursos, não significa que isso é aprovação de Deus. Muito pelo contrário. Então há algo muito sério. E essa era a interpretação que o povo tinha em Israel. Outro ponto importante é missão de confrontar os líderes e o povo ao arrependimento. Ou seja, Amós confrontava a liderança e também confrontava o povo. Né? Mais especificamente, o confronto ao povo estava relacionado à sua degradação moral, como a sociedade estava vivendo, mas também ao seu culto, à sua idolatria, né? Ora adorando a Baal e ora adorando Yahvé. E para eles achavam que isso estava tudo normal. E confrontando os líderes, né? Que não conduziam o povo a uma verdadeira adoração, muito pelo contrário, endossavam, né? Erigiam altares, construíam templos aos balaíns. Então há uma situação muito séria. Bom, meus irmãos, essas são as informações que eu coletei mediante estudos, né, principalmente desse livro aqui, ó, o Panorama Histórico de Israel, tá? Eu tenho usado esse livro, usado a Bíblia e usado a revista para a gente trabalhar esse tema durante esse bimestre, tá? Esse livro é do Antônio Renato Gusso, tá? Tem muita informação boa, tá bom? E aí, meus irmãos, eu encerro aqui, espero ter ajudado. Espero que você possa, de alguma forma, ter algum conteúdo, né, a mais. Sei que os irmãos se preparam, mas sempre a gente pode se ajudar. Né? Um tem um pouco de informação, outro tem um pouco. E aí nós nos juntamos e conseguimos trabalhar de forma a trazer algum conhecimento para os nossos alunos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo use a sua mente, tome a sua boca e que a sua aula seja uma bênção amanhã. Que sua turma saia com seus corações cheios e convictos do Deus a qual servimos. Deus abençoe e fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.